Amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para adorar o nosso Deus em um culto. Quero ler a palavra do Senhor no Salmo 73, o verso 28, que diz assim: Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É bom estar com o Senhor. É bom sermos cuidados por Ele e estarmos refugiados nele. E é bom proclamar o nome desse Deus grandioso e maravilhoso. É isso que temos feito. É isso que devemos fazer a cada dia. Porque o Senhor, nosso Deus, como temos dito, está acima de toda e qualquer circunstância. Porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso, que cuida do seu povo. Oremos. Senhor Deus, obrigado pelas muitas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Livramentos, também consolo e conforto em meio a tribulações, proteção e direção. Somos, ó Deus, teus filhos, e vemos a cada dia se cumprir em nós a palavra que diz que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas o Senhor é socorro e é também fonte de alegria. O Senhor tem alegrado o nosso coração com a sua presença, ó Deus, com a sua palavra, ó Deus. Ela nos traz ânimo, forças, vigor e alegria. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue conosco, com as nossas famílias, com a proteção do Senhor sobre nós, com a direção do Senhor sobre nós, e que sejamos como famílias, ó Deus, templos do Senhor, adoradores do Senhor, e celebremos a cada dia não só as bênçãos, não só as vitórias, mas o socorro do Senhor a cada manhã. Temos orado e oramos também pelas autoridades do nosso país, para que haja unidade, para que haja quebrantamento em seus corações, para que possam buscar tomar decisões em favor do bem comum, ó Deus e Pai, para o qual foram eleitos e ocupam as posições, ó Deus, de autoridade em outros ramos, ó Deus e Pai. Deus amado, Deus bendito, nós oramos também pelas famílias dos missionários no Brasil e no mundo, em lugares muitas vezes perigosos, ó Deus, a integridade física, lugares também com situações de habitabilidade difícil, ó Deus, mas todos eles, em todo e qualquer recanto e lugar que estejam agora, enfrentam também grande luta espiritual. E, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é com eles e pedimos que eles sejam renovados cada dia pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Deus amado e bendito, nós pedimos também pela palavra a ser pregada no culto de hoje. Abençoa o teu servo, instrumento nas tuas mãos. Prepara o nosso coração para que possamos dar efetivamente ouvidos à tua palavra, praticá-la, viver como tu queres e assim glorificar o teu nome. Senhor, nós sabemos que os nossos dias estão nas tuas mãos, por isso a paz no nosso coração, a segurança, ó Deus, e nós podemos dizer a cada dia, bendito o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olá, família Malé. Olá, meus irmãos que assistem. Eu desejo é que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Hoje nós vamos estudar a história do rei Joás. Rei esse que começou a reinar aos 7 anos de idade, em razão de uma grande calamidade que aconteceu na história da sua família. O seu pai havia sido morto, a sua avó, Atalia, começou a reinar e decidiu eliminar a descendência real. E apenas Joás foi preservado, porque foi escondido. E ali, aos seus 7 anos de idade, começa a reinar após uma grande reviravolta que acontece no reino. Momento esse em que a Atalia morre. E Joás, então, assume o reinado
sob a tutela do sacerdote Joiada. O texto vai nos dizer o seguinte no capítulo 23, versículo 16 do segundo livro de Crônicas. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. No capítulo 24, versículo 4, é dito: depois disto resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Então nós começamos a ver uma série de medidas que foram tomadas que iam na contramão daquilo que estava sendo colocado para o povo antes. Antes era colocada ali uma falsa adoração para que o povo pudesse seguir e conduzir a sua própria vida. E vem Joás então e permite que aquela aliança fosse feita entre o povo, o profeta, o sacerdote e o rei com o Senhor. A razão essa para que os preceitos de Deus pudessem reinar. Além disso, o rei Joás decide recuperar a casa de Deus, reformá-la para que ela pudesse estar ali em pleno funcionamento e abençoando a vida daquelas pessoas. O texto assim vai nos mostrar também no versículo 2 do capítulo 24 o seguinte, na parte B. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Muitas das atitudes do rei foram acertadas. Ele abençoou vidas, abençoou pessoas. No entanto, o texto vai nos mostrar que ele fez o que era certo enquanto o sacerdote Joiada estava com ele. E quando paramos para pensar nisso, precisamos olhar para as nossas próprias vidas. Olhar para aquilo que tem acontecido. Tantas e tantas pessoas que têm uma fé acomodada. Uma fé que se acomoda em pessoas, uma fé que se acomoda em igrejas, uma fé que se acomoda na sua própria família. E quando isso tudo é retirado, essa pessoa já não sabe mais como se portar, pois aquela muleta foi-lhe tirada. O texto nos mostra a partir do versículo 17 do capítulo 24 o seguinte: depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. A mesma casa do Senhor que havia sido reformada pelo rei Joás, nessa própria casa, o filho do sacerdote Joiada foi morto. Ele foi morto porque o rei Joás tinha mudado. Enquanto ele estava na presença do sacerdote Joiada, ele tinha uma conduta, ele tinha uma postura, ele tinha uma forma de pensar, ele tinha uma forma de receber conselhos e realizá-los. Mas após a partida desse homem de Deus, o rei Joás ele começa a ouvir outras pessoas e não dá mais atenção àquilo que precisava ser avaliado e analisado de maneira correta, a ponto de permitir que práticas estranhas começassem a entrar junto ao povo de Deus. E assim Deus chama o filho do sacerdote Joiada para que levasse uma palavra de arrependimento àquele povo, mas sem sucesso.
a ponto de ser morto no próprio espaço do templo que havia sido reformado no período do rei Joás, a mando do rei, né? O que fica ainda pior nessa situação. Então, quando transportamos isso para a nossa realidade, podemos perceber que pessoas que possuem amuletos na fé não conseguem desenvolver a sua vida com Deus da maneira como deveriam, porque a fé não foi solidificada sobre a rocha, sobre as palavras de Cristo Jesus, mas sobre palavras de pessoas. E muitas vezes pessoas bem orientadas, pessoas sábias, pessoas de Deus, como o caso aqui. O sacerdote Joiada é colocado como um homem de Deus, alguém que devia ser seguido, alguém que devia orientar. No entanto, o sacerdote Joiada não poderia ser considerado um Deus na vida do rei. Mas, quando há essa inversão de valores e há a partida dessas pessoas importantes, como sacerdotes, procura-se um novo referencial. E o rei Joás começou a procurar novas pessoas. E dando atenção a essas pessoas, se desviou do caminho do Senhor, abandonando a graça que havia sido colocado sobre a sua vida, a preservação ali da sua vida, bem novinho, a condução do seu reino. E já no momento, ele abandona essa graça de Deus e decide viver por conta própria, porque não havia se apegado às verdades do Senhor. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, ele vem nos mostrando qual é o sentido da vida. Ele começa a discorrer sobre esse assunto. Qual é o propósito da vida de uma pessoa? E cita uma famosa expressão do Catecismo de Westminster, que diz que o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em seguida, John Stott diz também que ele gostava muito de uma outra expressão da palavra de Deus, que dizia que o grande mandamento que é deixado para todos nós é amar a Deus e amar ao próximo. Mas ainda não satisfeito com aquilo que havia conseguido ou sintetizado, John Stott continua os seus estudos e percebe uma das grandes expressões da Bíblia, que fala que o grande propósito de Deus para o homem é que ele fosse a imagem de Jesus Cristo. Romanos vai nos mostrar que Deus nos predestinou para sermos a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito para cada homem e para cada mulher. O propósito de Deus para a vida do rei Joás é que ele fosse um homem de acordo com os valores e preceitos expostos pelo Senhor para a vida dele. Esse era o propósito. E o propósito de Deus para nós continua o mesmo, que sejamos espelho, imagem daquele que nos trouxe para a luz, Jesus Cristo. Sendo assim, cada um de nós vai conseguir caminhar da maneira que agrada a Deus, quando essa decisão de andar com Cristo, essa decisão de ser semelhante ao Senhor Jesus estiver permeando o nosso coração. Deus nos abençoa graciosamente com muitas pessoas, pessoas amadas, pessoas sábias, pessoas queridas, igrejas abençoadas e abençoadoras, mas que não podem se colocar no lugar de Deus, porque é somente Deus que dá ao nosso coração o propósito para que vivamos todos os dias das nossas vidas. O rei Joás,
ele viveu de acordo com os preceitos de Deus, enquanto o sacerdote Joiada vivia. A pergunta que nos fica é: vamos viver para o Senhor enquanto um familiar, enquanto eu estou na igreja, enquanto eu tenho essa ou aquela situação favorável na minha vida? Ou, muito pelo contrário, eu serei um servo do Senhor Jesus, porque o meu alvo é ser semelhante a Cristo. E esse alvo, Deus irá operar no meu coração. Com certeza usará pessoas, mas o meu foco não será uma pessoa X ou Y, mas será o Senhor Jesus. E será essa transformação de glória em glória. Então, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa refletir nessa palavra. Se a sua fé é uma fé firmada na rocha, uma fé sólida, uma fé sem muletas espirituais, uma fé que tem um firme objetivo de ser semelhante a Cristo. E nós sabemos que vale a pena. Quem puder dar prosseguimento aí na história de Joás, vai ver como ele foi abençoado e como, depois que ele deixa o Senhor, coisas tão estranhas acontecem na sua própria vida. O propósito de Deus para nós é um propósito de bênção, é um propósito de paz, é um propósito de amor. Mas para isso precisamos caminhar de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus.